Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Me chamo Amaury Lima, sou analista de atendimento na Praxis, onde eu atuo na equipe do planejamento operacional. Presto suporte nos módulos de escala urbana, escala rodoviária, plantão urbano e plantão rodoviário e fretamento. O nosso tema de hoje será como utilizar o cadastro de feriados para um tipo de programação especial ou para datas especiais. Ok? Bom, feriado ou tipo especial, né? Por que nós chegamos a esse tema? Essa rotina, ela já é pouca utilizada pelos usuários, porque como se trata de um cadastro de feriados, muitas empresas utilizam o cadastro de feriados, ou, na verdade, o feriado, como um tipo de dia, ou de sábado ou domingo, né? Então, no momento de fazer a geração da escala, os usuários simplesmente fazem a troca do tipo de dia, né? Já falamos isso sobre trocas de tipo de dia em outras ocasiões, em outros webinars. Então, pouca gente utiliza o cadastro de feriados porque, na verdade, entende-se que só é utilizado para caso de feriado. O nosso tema hoje, a gente vai abordar esse cadastro como uma forma de alternativa de não só utilizar como feriado, mas como, por exemplo, uma data específica, uma data especial, que não necessariamente se trata de um feriado, tá? Então, poucos usuários utilizam a rotina do cadastro de feriados por achar que serve apenas para datas de feriados ou nacionais, municipais ou estaduais. Porém, esse cadastro também pode ser utilizado para outras datas, que não se tratam necessariamente de um feriado, podendo, portanto, usar até uma programação específica por dia. Então, você tem uma data e você precisa utilizar uma programação especial ou uma programação que não necessariamente é uma programação que você já tem hoje de dias úteis, nem é uma programação de sábado e nem uma programação de domingo. É uma programação à parte, diferente das três programações que eu falei. Tá? Então vamos exemplificar aqui. Antes do novo cadastro de tipo de dia, uma empresa urbana utilizava apenas 3 tipos de para sua operação. Então você tem a operação dos dias úteis, você tem uma programação horária, a programação de sábado com uma programação horária e a programação de domingo com uma determinada programação horária. Nesse caso, se houvesse um feriado, o usuário pode realizar o processo de troca tipo de dia que eu falei anteriormente. Tem webinários falando sobre isso, né? Então, amanhã, por exemplo, é dia 13, se trata de um feriado, suponhamos que seria um feriado. Eu não vou trabalhar com um tipo de dias úteis, porque amanhã seria um dia útil, seria uma quinta-feira, seria dia útil se eu gerasse normalmente, porém amanhã, como se tratar de um feriado, iria utilizar uma programação de domingo. Um exemplo, o que ele poderia fazer é trocar o tipo de dia para dias úteis para domingo, e eu vou ter uma programação de domingo utilizando numa quinta-feira. Isso chama-se troca tipo de dia. Porém, o usuário tem a seguinte situação: mas eu não vou utilizar a programação de domingo. A programação de domingo, sei lá, por um exemplo, são quatro veículos, né? Quatro serviços, e eu não quero utilizar com 4 serviços. Eu quero utilizar uma programação apenas com 2 serviços. Então, eu tenho uma programação especial com 2 serviços e os horários também são diferentes. Então, eu queria ter essa programação já pronta para utilizar para esse dia que não seja uma troca tipo de dia. Então, a gente está entendendo que seria uma programação especial. Mas o dia requer uma programação diferenciada, que nenhum dos 2 tipos acima atenderia a operação. Nesse caso, o usuário necessitaria de um novo tipo de dia. Isso é bem importante, tá? Lá no cadastro de tipo de dia, a empresa precisa ter cadastrado o tipo feriado separado do domingo, tá? Então tem muita empresa, muitos usuários que não conseguem utilizar o cadastro de feriados por estar associado o tipo de dia domingo junto ao feriado, tá? E isso precisa ser separado, tá? Caso tenham dúvidas para fazer esse procedimento, pode ligar para a gente no suporte, para a gente vai dar todo o atendimento aí e ajudar vocês a fazer esse processo, tá? Isso é muito importante.
Se vocês da empresa tiverem apenas 3 tipos de dia, dias úteis, sábado e domingo e feriado, ou seja, esse flag de feriado ele está agregado ao domingo, não vai funcionar o cadastro de feriados, tá? Ou, na verdade, nem não, fica obsoleto esse cadastro, tá? Então, assim, é muito importante que o cadastro de tipo de dia feriado esteja separado do domingo. Então, nesse caso aqui, a gente criou aqui o código 4. Então, eu tinha apenas o código 1, 2 e 3, úteis, sábado, domingo e feriado, e eu separei e deixei apenas o 3 como domingo e criei o código 4, feriados, /especial. Tá? Não, outra dica, não precisa colocar necessariamente na descrição feriados, porque você pode utilizar esse tipo de dia não só para feriados, mas para um dia especial. Então, é interessante colocar o nome feriados /especial, porque você pode utilizar para ambas situações. Tá ok? Após isso, o que a gente faz? Na programação horária, o usuário, ao invés de selecionar, na hora que ele for criar uma programação horária, ele pode criar uma programação horária agora não mais com 1, 2 ou 3, ele pode criar agora com o tipo 4. Ele existe o tipo 4, né? O tipo de feriado, o tipo de dia 4. Então ele vai colocar empresa filial, vai chamar o código que ele quer, vai criar o código que ele quer nesse momento, tá? No tipo de dia, ele agora vai ter o tipo de dia número 4, tá? Vai colocar a linha, data de elaboração, se quiser colocar o elaborador, uma observação, e tem a opção de copiar. Então veja bem, você pode utilizar uma programação, criar uma programação especial, uma programação nova, com base numa outra que você já tem, que seja de sábado ou seja de domingo, e editar ela. Então imagina que você tem uma programação de domingo, com aquele exemplo que eu passei de 4 serviços, e você quer criar uma programação especial, uma programação horária, com base nesses 4 serviços, só que apenas com 2 serviços, modificando os horários. Então eu consigo até fazer uma cópia disso. Vou falar um pouquinho disso aqui na prática. Então aqui no módulo, se você vier em programação horária, então imagina aqui, ó, eu apenas tenho dias úteis, sábado e domingo. Eu tenho 3 tipos de programações, mas eu não vou utilizar nenhuma delas. Eu vou criar uma programação horária diferente ou uma programação horária com um código tipo 4. Então eu venho aqui e crio o código que eu quero. Vou criar agora aqui, ó. Tá vendo que agora eu tenho dias úteis, sábado, domingo e feriado. Eu já separei, tá? Nesse exemplo que eu tô passando para vocês aqui, eu já fiz aquele processo que eu falei anteriormente de separar o tipo de dia domingo do feriado, tá? Porque senão ele não iria trazer aqui, ele ia trazer dias úteis, sábado, domingo e feriado juntos, é para trazer só 3 tipos de dia. Então ele precisa necessariamente aqui trazer 4, tá? Então eu tenho já o código 4 separado que eu fiz anteriormente. Então eu chamo o tipo de dia 4, chamo a linha que eu quero fazer a programação, coloco o elaborador que eu quero estar fazendo a programação e tenho a possibilidade de copiar de uma outra empresa filial. Então, de repente, eu posso copiar da mesma empresa filial ou de outra empresa filial uma programação que já existe e eu vou editar em cima dela. Então, eu vou trabalhar em cima dela. No meu caso aqui, eu vou fazer em cima de uma programação que eu já tenho aqui e criei essa programação. Ativo ela e aqui em serviços, ó, eu tenho 2 horários aqui. Eu fiz uma cópia de outro. Eu posso editar o que eu quiser aqui, o local, o horário, qualquer coisa. Os horários de viagem a viagem, ou seja, eu estou criando uma programação horária especial. Então notem que eu tenho agora uma programação com tipo de dia 4. Como é que o sistema vai entender no momento de gerar a escala que ele precisa, amanhã, por exemplo, quinta-feira, dia 13/8, que eu preciso gerar essa escala não como dias úteis e não vou fazer uma troca de tipo de dia, que eu preciso que ele gere e pegue essa programação que eu acabei de criar, ou seja, ele busque essa informação do feriado número 4 aqui. Como que eu faço isso? Voltando aqui, ó, no cadastro de feriados, agora a gente vai falar especificamente do cadastro de feriados, que é o que ninguém usa porque acreditava que se usava apenas para um feriado.
Então eu estou colocando como exemplo a data de amanhã, dia 3/8. Hoje, né, a gente está gravando, estou gravando o webinar na data 12/8. Amanhã seria 3/8, uma quinta-feira, dia útil. Vou suponhar que amanhã seja um dia, não é feriado, mas é um dia especial na minha cidade, ou por qualquer outro motivo. A gente está vivendo dias especiais, momentos especiais aí no momento dessa gravação, e muita empresa ocorreu esse tipo de situação, que ele precisava criar uma programação, ou precisava ter programações diferentes, que não das que ele já tinha. Então, aqui no cadastro de feriados, para o sistema saber, no momento de gerar a gravação, que aquela data não é para gravar, não é para gerar com data 1, 2 ou 3, ele tem que gerar com data tipo 4, eu preciso identificar para o sistema e falar, olha, sistema, essa data aqui você gere de uma forma diferente. Então, por exemplo, 13/8, que não é um feriado, eu vou chamar de especial. E aí, aqui, pouco importa o tipo de feriado, tá? Isso aqui não vai impactar nada. Mas, por sugestão, você pode colocar apenas o municipal, porque se trata apenas de algo que eu estou utilizando aqui no meu município. Posso filtrar todas as linhas, posso filtrar por empresa e filial e por cliente no caso de fretamento. Aqui na minha empresa e filial, ó, trouxe a minha linha 01 aqui, tá? Poderiam trazer várias linhas aqui. E aí eu posso dizer que eu posso trabalhar apenas a linha 1 ou todas as linhas. Eu posso aqui agrupar todas as linhas. Sempre, claro, sabendo que você já fez a programação dessas linhas aqui que você está adicionando, você já tem programação horária e tem escala padrão para ela, tá? Importante também ter programação horária e escala padrão, tá? Aqui eu só estou falando para o sistema que essa data, ela vai se tratar de um dia especial. Então, o que o sistema faz na hora de gerar? Ele vai procurar o tipo de dia associado. Opa, tem data cadastrada aqui no cadastro de feriados? Tem. Então, essa data, ele vai procurar automaticamente o tipo de dia 4 e não o tipo de dia 3, ou 1, ou 2. Agrupa a linha. Então, você pode colocar qualquer linha. Então, existem empresas que, amanhã, todas as linhas eu vou ter uma programação especial. Então, eu vou lá, criei a minha programação especial de todas as linhas, fiz as minhas programações especiais, fui lá e criei a minha escala padrão com base nessas programações especiais que eu fiz, e venho aqui e vou falar, ó, essa data gere esta programação com essa escala padrão que eu criei. Gravei. Então, o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui, eu vou fazer a escala padrão com base naquela programação horária. Eu vou chamar aqui de E01, tá? De especial 01, ó. Escala inexistente, deseja criar? Sim, eu vou criar. Só que agora eu vou criar com um tipo de dia 4, feriado especial, da linha 01, o elaborador. Vou ativar, a escala padrão ainda não está ativa. Perdão, a programação horária não está ativa, né? Vamos ativar a programação horária, que seria webinar aqui, ó, ela não estava ativa. Vou ativar a minha programação horária para que quando eu monte a minha escala padrão, ela busque essa programação horária. Então eu vou chamar aqui de E01, o tipo de dia o 4, a linha 01, quem está elaborando, vou ativar e vou gravar. Ele vai falar, o sistema vai confirmar, olha, está sendo utilizados os horários da programação webinar, ou seja, aqueles horários que eu acabei de criar, sim, eu estou utilizando esses horários. Podem notar que agora eu tenho os dois serviços que pertencem àquela programação número 4, tipo de dia 4. Pronto, criei a programação, criei a minha escala padrão, já criei o cadastro dizendo, olha, 13/8 é um dia especial. Quando eu for gerar a minha escala diária, né, gerar a minha escala por período, eu vou colocar aqui, ó, 13/8. E aqui, ó, é muito importante isso aqui que muita gente erra. Eu não preciso utilizar isso aqui, ó, troca tipo de dia. Eu não vou trocar o tipo de dia, eu vou permanecer no meu tipo de dia, que é o tipo de dia 4, tá?
O que o sistema vai fazer é, para que ele saiba qual é o tipo de dia especificamente que tem que ser gerado, no caso do feriado, eu tenho que ter aquele cadastro feito, tá? Então eu não preciso fazer a troca tipo de dia, vou gerar o dia 13/8 da linha 01, como eu já criei o cadastro de feriados, só basta eu gravar. Quando eu gravar, o que vai acontecer? O que está gerado vai ser a minha programação. Eu venho aqui na minha escala diária. Se eu chamar o dia 13/8 aqui, ó, eu tenho meus 2 horários lá, que é a minha programação de webinar. Olha lá, ó. Tipo de dia 4, feriados especial, da linha bairro. O elaborador webinar, eu tenho meus 2 tipos de dia. Se não houvesse o cadastro de feriados, se aquele cadastro que eu criei lá dia 13/8 como especial, associando àquela linha, não houvesse, eu fizesse essa geração, qual é o tipo de dia que ele iria gerar? Ele ia gerar o tipo de dia 1, que é dias úteis, porque amanhã, quinta-feira, é um dia útil. Ele iria buscar a programação do dia útil. Então, a gente quis apenas mostrar que existe uma rotina, existe uma funcionalidade chamada feriados, mas pouca gente utilizava, talvez por causa do nome feriados, fala, pô, mas eu não utilizo feriado. O meu feriado, né, a forma que eu utilizo feriados aqui, é uma programação de domingo. Então, o que eu faço? Se amanhã se trata de um feriado, eu vou utilizar minha programação de domingo, eu vou simplesmente, no momento de gerar a escala, trocar o tipo de dia. Então, eu troco o tipo de dia 1 pelo 3 ou 2 pelo 3 e vou utilizar aquela programação. Só que pode acontecer casos de não ser um feriado, você tem uma programação específica para feriados, uma programação específica que não precisa necessariamente ser feriado, mas pode ser uma programação especial, e utilizar isso. Isso foi muito utilizado nessa época, no momento que está sendo gravado esse webinar. A gente está vivendo um momento especial, não tem como não falar sobre isso, e a gente teve muita ligação referente a esse assunto. Empresas e usuários com dúvidas de como utilizar uma programação que o órgão gestor enviou para a empresa, uma programação que não constava no que ele tinha antes, e como fazer essa programação ser utilizada no Globus. Tá? Então, uma forma que a gente encontrou, uma alternativa que nós encontramos, é utilizar o feriados. E muitos usuários não utilizavam porque não sabia que isso era possível. Tá? O que era importante é que você precisava ter o tipo de dia desassociado ao domingo, eles não poderiam estar juntos, você tem que separar o domingo de feriado para que exista um outro tipo de dia separado, e aí você vai ficar com 4 tipos de dia, podendo utilizar até 4 programações especiais. Tá legal? Então, assim, a nossa intenção com esse webinar era que vocês pudessem ter esse tipo de situação. Poder utilizar essa forma, essa ferramenta, essa rotina que existe no sistema, dessa maneira. Não pensar apenas, né, não voltar apenas para um dia de feriado, mas para um dia com uma data especial ou uma programação especial. Então, que é muito importante, tipo de dia separado, você precisa ter o tipo de dia com um flagzinho feriado separado, clicado apenas só feriado, e você precisa cadastrar essa data no cadastro de feriados para quando o sistema fizer a geração da escala, ele vai procurar esse tipo de dia lá e automaticamente ativar essa programação, tá? Eu espero que tenha ajudado, eu espero que faça um bom uso dessa rotina. Foi bastante utilizado, eu posso dizer que eu mesmo, particularmente, atendi várias ligações para utilizar essa rotina e que os usuários, de fato, não conheciam e não sabiam que poderiam utilizar esse cadastro, tá? Eu espero que tenha agregado o conhecimento a vocês, espero utilizar, estarei à disposição para maiores dúvidas e esclarecimentos, podem me ligar no suporte, tá? Estou na equipe de planejamento operacional, me procurem lá, posso falar um pouco mais sobre esse cadastro de feriados aqui e a rotina, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo webinar.